Vamos então começar o podcast, vamos falar sobre puritanismo, lembrando que nós vamos falar do puritanismo no sentido amplo da palavra, nós vamos pegar desde o início lá no século XVII, né? Começou como movimento, aí depois virou algo mais moral. Exato, né? Aí virou um negócio mais cagado, né? Porque assim, era uma bosta, mas era uma bosta chique. Agora é só uma bosta mesmo. Quase que um movimento político, né? Mas era assim, é considerado um movimento político, né? Era, exatamente, né? Puritanismo. Eu posso começar? Eu tinha salvo a introdução, a parte da introdução só veio pro Padre Samuel, mas ele não veio, então fica pro K2. Mas... K2 salvou e estudou essa parte. Que é isso? Chegou o dia em que o K2 ia salvar... Deixa eu só pegar aqui meu roteiro. Dados históricos. Quem diria que o Wikipedia ia fazer alguma coisa? Que safado esse Marcos, mano. Hoje todo mundo fala de puritanismo quando vai falar de alguém que caga regra, né? Tem uns caras chatos que fica falando que não pode. Sabe quem que me lembra? Eu tô assistindo Irmão de Jorel. Já assistiu Irmão de Jorel? Eu só vi o Ana Catarina. Ana Catarina. Já assistiu? Que nome feio. Cara, é fenomenal o desenho. Mas... E tem uma personagem lá que é a diretora da escola. E a frase, o jargão dela é não pode! Ela literalmente fala isso a série toda, saca? E o puritanismo hoje em dia é reconhecido como esse tipo de gente, que tudo não pode. A galera de, mas qual que é o tamanho da saia, qual que é o tamanho da manga, e não sei o que, e... Assim, basicamente, é o caga-regra escrupuloso. Porque tem um escrupuloso que sofre com escrúpulo, e tem um escrupuloso que acha que tá por cima da carne seca e fica cagando regra de escrupulosidade, não sei se existe a palavra, na internet e etc e tal. Basicamente é o que o pessoal conhece de puritanismo, right? Ok. Só que a parada é muito mais antiga. Ela surgiu em 1900, no século XVII. Onde é que você vai, K2? No século XVII, lá na Inglaterra. Porque foi bem assim, Henrique VIII, já que falamos sobre ele aqui já várias vezes, né? Que queria casar de novo, a igreja não deixou, ele ficou puto. E aí ele quis brigar com a igreja pra poder casar outra vez. E inclusive não deu certo, né? Porque ele casou de novo e o que ele queria acabou não acontecendo. Aí ele foi, casou de novo, criou a igreja anglicana. Nesse intervalo, apareceu uma rainha que era católica na Inglaterra. E ela meio que jogou um pano, assim, abafou meio o anglicanismo dentro da Inglaterra, saca? Depois disso entrou uma rainha chamada Isabel I, ou Elizabeth I. Uhum. Essa rainha foi a que de fato fez o acordo para o anglicanismo ir pra frente. Só que quando ela fez esse acordo, os calvinistas da época começaram a discordar dela, porque eles achavam que a mudança que ela tinha feito no anglicanismo não era radical como eles gostariam. Porque basicamente eles criticavam ela do seguinte: você tá saindo da igreja católica, mas o que você tá fazendo é uma igreja católica 2.0. Por quê? Porque o anglicanismo continuava usando as vestimentas, ainda tinha um rito muito parecido e etc. Então, basicamente, assim, o Henrique VIII não só separou da igreja, mas foi preguiçoso, porque ele não criou uma nova, ele só copiou pra ele as coisas, inclusive roubando as igrejas, né? E aí essa era a pilha da galera calvinista. Tipo, a gente queria uma parada mais revolucionária, pá, e você tá aí fazendo uma cópia de igreja católica. Essa galera que ficou puta com Isabel I foram os primeiros puritanos. Então ele foi um movimento, e como o anglicanismo era uma religião oficial da Inglaterra, o puritanismo, ou seja, essa rebeldia contra a igreja anglicana por se parecer muito com a igreja católica, se tornou tanto um movimento religioso quanto político, saca? E era muito marcada por um puritanismo mesmo, que era aquele negócio da galera ficar extremamente moralista, com uma moral extremamente rígida, a ponto de quase não se sustentar, né? Basicamente era isso. Só que às vezes a gente tenta pegar puritanismo e coloca... O puritanismo vem então do protestantismo, vamos dizer assim. Exato. Ele é um movimento puramente protestante. Então influenciado ele é errado. Influenciado pelo pensamento de Kant, se não me engano, né? Influenciado pelo pensamento de Kant, que é extremamente rigorista e assim, é assim, não é, e não. E aí a galera ficava meio, saca? Assim, foi daí que veio essa galera meio moralista que tem hoje. Só que, hoje em dia, o puritanismo já não tá mais com a mesma força. A palavra tomou um outro significado. Então, basicamente, todo mundo que quer cagar regra hoje, a gente chama de puritano por causa disso. Por causa de uma referência desse grupo que existiu na Inglaterra, que se rebelava contra a rainha Isabel I por conta dessa... Ou seja, é um grupo, assim, no seu cerne existe um ódio pela igreja católica. Basicamente é isso.
Por quê? Porque o problema não é você ser anglicano, o problema é o anglicanismo parecer com a Igreja Católica. É isso que irrita. Então ele é um movimento essencialmente anticatólico. Até hoje, né? Eles são meio parecidos. O anglicanismo? Demais. Roupa Quem e etc. Esses católicos de IBGE que vai na Inglaterra, mano, cai direto. Chega lá, pá, fui na igreja. O padre tava igualzinho na missa, mas, né? Não é, a gente sabe que não é. Dependendo do lugar que ele vai, tem uma mulher lá. Exatamente, tem uma mulher lá e tal. Diferente aqui, né? O padre parece mulher, né? A história é um pouco mais longa que essa. Eles fizeram tipo um conclave, assim, existiu tipo um concílio anglicano na época pra definir os catecismos, que eles chamam de catecismo breve e catecismo maior. E o engraçado é que ele acontecia no parlamento. Então, tipo assim, eles escreviam o catecismo e mandavam pro parlamento votar. Porque, velho, mistura política e... mistura Estado e religião num nível literalmente assim... o monarca é o chefe de todos. Exato. Então os caras votavam... Ele é o chefe de Estado e é o chefe também de religião, né? Chefe eclesial, né? E olha só que loucura. Literalmente, pra eles, a verdade tá ali na maioria de votos. Você vota o que vai pro catecismo e o que não vai. Insano. Se a democracia não deu certo em lugar nenhum. Imagina você fazer um catecismo baseado na democracia. Nossa senhora, mano. Miséria nossa. Imagina isso aqui no Brasil. Não, imagina só uma igreja estatal brasileira, mano. Ia pintar ela de preto, colocar na Avenida Brasil e chamar de Church in Connection. Porra! Nossa, mano! Cacete, essa veio do Ian. Nossa, o Ian foi muito direto. Foi um jab direto, encaixou na hora, nossa, mano. nocaute. Não, mas não leva a mal, não. Não, como assim? O presidente foi até lá fazer um discurso, né, cara? Pelo amor de Deus. Pois é, tá vendo? É a maioria. A maioria queria que ele fosse. Deus te ama, A minoria queria que ele não fosse, é verdade. Tá de fato isso aí. A minoria da igreja queria que ele não fosse, mas a maioria queria o cara foi e pau. Sério? Teve uma rebelião interna Teve lá? uma rebelião interna em redes sociais e tudo. Ficou bem... Até em... Eu nem acompanhei. Portal de notícia. Eu lembro que portal de notícia os que não puderam participar eram contra. Chamaram a igreja de igreja diferentona. E aí teve uma galera que não gostou. Eu vi isso, mas mano. A maioria gostou, aí pegou mesmo. Caraca. Fizeram até carreata com o Bolsonaro aqui, esse povo. Eu tava voltando ao almoço, eu peguei o trânsito. Esse Bolsonaro tá muito modernista. Exatamente. Aí eles já chamam os outros de puritanos aí. Exato. Deixa eu abrir o roteiro aqui. Pois basicamente né? Como surgiu o puritanismo veio daí, saca? E aí a partir daí a gente pode pegar os desdobramentos de hoje em dia. Então basicamente o pessoal tem que entender o seguinte: o puritanismo é um movimento que surgiu com um pensamento calvinista dentro da igreja anglicana, sacou? Então é um movimento que surgiu dentro da igreja anglicana influenciado pelo pensamento calvinista. Isso é o básico.